E hoje, assim, tá muito difícil você encontrar um motorista. Muito difícil mesmo, porque há muita oferta, né, para pouca mão de obra. Quando eu fiz o vídeo falando sobre a minha experiência, onde eu relato o meu problema com a depressão nessa questão da imigração, eu percebi que muita gente me procurou, não só pelo YouTube ali, mas muitos no direct, por e-mail, por WhatsApp, né, se identificando com a minha história. Eu enxerguei ali, eu falei assim, poxa, uma família gastando ali 250, 300 euros de alimentação no mês. Algo que no Brasil é muito caro. Um salário mínimo no Brasil não paga despesa de alimentação. Não se paga. Bem-vindos ao podcast Dica Verbal, assinado por Telmo Simões. Um espaço onde não julgamos, só conversamos. Queremos que seja um espaço nosso, vosso, de todos. Queremos conversas, sem guião, a fluir de forma genuína. Ouçam-nos em Spotify, YouTube e outras plataformas. Apoiem-nos em patreon.com/dicaverbal. Vejam as vantagens de ser patrono. E sigam-nos no site dicaverbal.com e no Instagram dicaverbal. Obrigado. Ora, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dica Verbal. Neste episódio falamos com o empresário da Uber e plataformas de transporte, Daniel Ferreira. O Daniel é brasileiro, da Grande São Paulo, de Guarulhos, da Grande São Paulo, e como muitas vezes acontece nestes episódios, nessas nossas conversas, tomou um rumo próprio a conversa. Acabamos por falar não só do tema do Uber em Portugal, mas também da depressão, um tema bastante importante, a depressão entre os imigrantes, a solidão, e que chegamos à conclusão que emigrar também é um trauma. Deixa-se a família para trás, deixa-se o país, deixa-se a vida que sempre se conheceu, acaba por ser um trauma. E entre outros temas. Como sempre, o objetivo deste episódio nosso, vosso, é dar a conhecer e inspirar. Se vos foi útil, subscrevam e deixem o vosso feedback na plataforma onde ouvirem este podcast. Sigam-nos também no Instagram, Dica Verbal, @dicaverbal, no Facebook, Dica Verbal, e podem enviar e-mail com sugestões, contactos, o que for, para info@dicaverbal.com. Obrigado e bora lá dar início à conversa. Hoje temos connosco Daniel Ferreira, um brasileiro de Guarulhos, da Grande São Paulo, que tem um negócio Uber, é parceiro Uber em Portugal. Podem seguir o canal do Daniel no YouTube, parceiro Uber Portugal, e no Instagram, parceiro _Uber_Portugal. Daniel, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Telmo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Não, obrigado eu por teres aceitado, porque eu queria mesmo queria te convidar. Eu já sigo o teu canal há bastante tempo, eu gosto muito do teu conteúdo. Eu acho que vai ser útil para quem nos ouve e queira começar uma atividade Uber em Portugal, por exemplo, e a comunidade em geral também. Temos vários brasileiros que nos ouvem, que escutam o nosso podcast também. Daniel, conta aí então, eu disse que tu és de Guarulhos, né? É correto? Conta aí um pouco o teu percurso, como é que tu chegaste a Portugal, a Lisboa, o que é que te fez mudar para Lisboa? Boa, Théo, boa pergunta. Bom, ao contrário do que eu incentivo muitas pessoas, que é o planejamento, né? A minha história começa ali com a visita da minha irmã, que já mora cá em Portugal há 7 anos. E na Páscoa do ano de 2018, na altura de abril, ela foi de férias para o Brasil, ficou hospedada em casa. E até aquele exato momento não passava pela minha cabeça vir para Portugal. Não era um sonho, não era um projeto em nenhum momento. E naquele momento, com algumas insatisfações que eu tinha no Brasil, como a questão da segurança, o custo de vida no Brasil, né, a questão econômica ali, que era muito instável, fez com que me despertasse naquele momento da visita, ouvindo a minha irmã falando sobre Portugal, me despertou aquela intenção. E isto foi em abril, dia 13 de abril, e exatamente dia 18 de junho, eu cheguei cá em Lisboa, ou seja, em praticamente 60 dias eu fiz um planejamento, abri mão de um trabalho que eu tinha estável no Brasil, já estava há 12 anos numa empresa, e acabamos vindo, eu, minha esposa e minha filha, né? Lógico, tínhamos a questão da cidadania, que muito nos ajudou, que meus avós eram portugueses, então isso facilita, viemos para cá com estes documentos, abri mão da empresa, peguei ali a rescisão de contrato, então tinha um planejamento financeiro, vendi o imóvel que nós tínhamos no Brasil, e cá chegamos.
Mas algo que já era planejado nesses 2 meses, né, foi a questão de iniciar na atividade como parceiro Uber aqui, né? Então eu pesquisei e pensei, o que eu vou fazer em Portugal? Eu sabia que a atividade que eu faço no Brasil é um mercado muito pequeno aqui, eu venho da área de segurança. Então eu encontrei nessa atividade, ser um motorista por aplicativos, uma oportunidade de se recomeçar no país. E cá estou 2 anos sendo um parceiro Uber. Mas tu tiveste algum trabalho quando chegaste a Portugal, ou foi logo Uber o teu objetivo, como já tinhas feito esse planejamento no Brasil? Foi logo o objetivo mesmo, foi logo direto para Uber. Para não falar que não trabalhei em nenhum outro local, quando cheguei cá eu tinha o assentamento em mãos, né? Que é a certidão de nascimento, como conhecemos no Brasil, né? E neste período ali, em 60 dias entre troca de documentações, eu trabalhei em um lava-jato. Mas por não ficar parado, né? Então foi lá, mais para não ficar só gastando aquele dinheiro das nossas economias. Mas não deu tempo, eu trabalhei ali uma semana e logo meus documentos saíram e já iniciei já nessa atividade como Uber. Tu começaste logo como empresário em teu nome, ou trabalhaste para outras empresas Uber também? Como é que foi o projeto no início, o trajeto no início? Boa pergunta, Thelma. Não, eu comecei os primeiros 2 meses, eu trabalhei como motorista para um parceiro, mas porque na altura, né, para você poder ter um slot, como nós chamamos aqui na Uber, né, a Uber ela identifica como slot, que é a vaga de um veículo, né, como parceiro, tínhamos que ter ali 100 viagens como motorista, né, e aí sim fazíamos a solicitação para a Uber, que tínhamos a intenção de, como motoristas, passarmos a ser um parceiro, o que já não é mais necessário hoje já mudou, né, a regra. Então eu trabalhei ali 2 meses para uma empresa como motorista, nesse processo fez a abertura da minha, atingi ali 100 viagens, atingi aí praticamente 3 dias praticamente. Mas optei por ficar mais 2 meses, adquirir o carro, fazer toda a documentação e em seguida, né, avisei a esses 2 sócios que muito me acolheram bem aqui também, e iniciei a atividade já como parceiro, mas já foi intencional mesmo, né, pela necessidade de ter que ser um motorista na altura para assim poder se tornar um parceiro, o que hoje já não é mais necessário. Hoje você já pode abrir uma empresa e já começar sem antes mesmo ter sido um motorista. Daniel, o teu processo, como tu falaste, foi rápido desde o Brasil até a tua ida para Portugal. Tu vês muitos brasileiros ainda sem planejamento, com muitas dificuldades, ou que vão só na fé também. Isso ainda acontece, ou achas que a comunidade se planeja bem para ir para Portugal? Eu acho que, vamos colocar em porcentagem, talvez 70%, vou falar pela minha experiência, as pessoas que me procuram, né, através do canal, 70% das pessoas que me procuram ainda é com aquele sonho, né? Então não há um planejamento de documentação, não há um planejamento financeiro que a gente entenda que seja talvez o necessário para se recomeçar em outro país, né? E muito menos de profissão. Então muitos ainda têm aquele sonho de recomeçar, mas vem com aquela fé e com aquela coragem, né? E eu particularmente, eu não indico, eu falo assim, olha, eu não posso interferir nos seus sonhos, mas vou falar com a minha experiência, não é tão simples, né? Mas uma grande parcela ainda busca ainda chegar aqui como turista, né? E se legalizar, que é um processo, não é impossível, muitos conseguem, mas é um processo ainda que eu acho que é muito complicado. E aí vem a questão, não é só a questão financeira ou a questão de documento, acho que tem uma questão muito importante que é o planejamento psicológico, né? São culturas diferentes, então muitos acabam se deparando com uma outra realidade e acabam às vezes até regressando para o país por não se adaptarem, né? É por isso que os brasileiros têm só a maior comunidade estrangeira em Portugal, mas também a comunidade que mais regressa ao país de origem. Exatamente. Tu achas que é por isso que vão atrás dos sonhos e não se planejam bem? Também a situação no Brasil que faz com que eles queiram sair rápido, né? E tu achas que é por isso tudo também? Sim, eu acredito que muito por questões psicológicas. E o que eu tento passar para eles é o quê? Quando você compara Portugal com o Brasil, né, na internet a gente vê muito conteúdo mostrando muito o lado positivo de Portugal, que são muitos os pontos positivos comparado ao Brasil. Então, um exemplo, você vê lá uma família gastando ali 250, 300 euros de alimentação no mês. Algo que no Brasil é muito caro. Um salário mínimo no Brasil não paga despesa de alimentação, não se paga, né? É muito caro lá.
E aqui não, aqui uma família ganhando, vou dar um exemplo muito tosco, mas a pessoa que ganha 600 euros e ela gasta 200 euros de alimentação, na cabeça dela entende, poxa, vai me sobrar 400, só que se esquecem que tem a dificuldade do arrendamento, que hoje é um item muito caro em Portugal, né? Eu acho que é o que mais pesa no bolso, tanto dos imigrantes como também para os portugueses, né? Sem dúvida. Hoje, um exemplo, vou abrir aqui para vocês, eu pago um arrendamento de um imóvel muito antigo, não tem nada quebrado, tá tudo muito bem lá, né? Por 550 euros. E você pesquisar hoje, você não encontra um apartamento de 2 dormitórios por menos de 600 euros. Mesmo com Mas é onde? Qual é a região onde tu moras, Daniel? Eu moro na Póvoa de Santiria. A gente faz parte do Conselho de Vila Franca de Xira, ou seja, não estamos falando nem de Lisboa, né? Da capital ali de Lisboa. Lisboa esquece, né? Lisboa está com preços proibidos. 800, 1.000, ou seja, muita gente, lógico, você encontra imóveis de 300, de 350, mas talvez muito distante, talvez um estúdio, como falam, né? O T0, mas assim, a procura é tão grande que é difícil você encontrar esse tipo de imóvel hoje. Mas tu não sentes que existem muitos youtubers brasileiros, né? Eu vou-te dizer o porquê que eu te sigo. Eu sigo-te porque tu és realista, o teu conteúdo é um pouco diferente dos outros youtubers brasileiros, que tem vários. Aliás, sim, para quem não sabe, já existe encontro de youtubers brasileiros em Portugal também. Exato. E tem muito boa gente trazendo bom conteúdo, mas eu gosto porque tu és realista. Por exemplo, eu aconselho todos a irem ver o canal do YouTube do Daniel, porque tu, mesmo sendo o teu foco é no Uber, mas tu tiveste uma sessão com uma psicóloga, né, a falar sobre a saúde mental dos imigrantes. O Exatamente. Teu conteúdo é variado, não é? E é porque eu confesso que na altura, quando eu abri o canal, eu havia prometido a mim mesmo que não falaria sobre imigração, porque é algo que mexe com o sonho das pessoas, né? E eu acho que é muita responsabilidade você talvez levar um conteúdo, incentivar algumas pessoas e depois você acabar sendo que, de forma imparcial, ser de certa forma responsável, tanto pelo êxito como também por não se darem bem aqui, né? Então eu havia prometido a mim mesmo que não mais faria. E ultimamente, como você pode ver, Thelma, eu estou buscando opiniões de outras pessoas, fazendo algumas lives, né? Quando eu fiz o vídeo falando sobre a minha experiência, onde eu relato o meu problema com a depressão nessa questão da imigração, eu percebi que muita gente me procurou, não só pelo YouTube ali, mas muitos no direct, por e-mail, por WhatsApp, né, se identificando com a minha história. E eu enxerguei ali, eu falei assim, poxa, falta coragem nas pessoas de falarem a verdade. Muitos estão passando por isso, né, por essa questão da depressão, da questão psicológica, nessa adaptação em outro país, mas às vezes falta coragem, por vergonha acabam não levantando a mão e pedindo ajuda. E aí foi onde eu procurei a psicóloga, né, que é um assunto que eu acho que hoje é muito importante, não só para os brasileiros, acho que todos os imigrantes, né, procurarem este auxílio, porque evita de você regressar, porque voltar talvez você piore mais ainda a situação, né? Mas tu foste corajoso, né, Daniel? Não é todo mundo que se abre num vídeo do YouTube que vai estar lá até tu decides apagar, ou se não vai ficar lá por muitos anos. Tu abriste para o mundo a tua batalha com a depressão. O que é normal, não é? É como tu dizes, não é vergonha, não devia ser vergonha. É normal com um imigrante que deixou a sua estrutura familiar para trás, o seu país para trás, acaba por sofrer de depressão, não é? Exatamente. Eu acho que é um dos males que hoje mais incomoda o ser humano em todo canto do mundo, é a depressão, né? E algo que eu confesso para vocês que nós não acreditamos, né? Quando é com o vizinho. Né? Isso daí é frescura, isso daí não existe, essa doença é mentira. E não, quando você passa por um problema, seja ele financeiro, seja ele por adaptação, ou seja, qualquer tipo de frustração, sim, existe. E graças a Deus eu trago hoje aqui, também eu tive essa coragem depois de curado, né? Quando eu me achei pronto em poder falar, olhar para trás e até rir, né? Um pouco com o que eu passei. Mas é real, e foram 3, 4 meses ali que, se eu não tivesse talvez dado um passo para frente, poderia ter regressado para o Brasil ou tá aqui ainda nessa situação aí, que eu confesso, eu não tinha dias que eu não tinha nem vontade de sair para trabalhar. Eu vi, tu falaste isso no vídeo.
Tu falaste isso no vídeo, que tinha dias que tu estavas a rezar para que o aplicativo não tocasse com uma nova viagem, com um novo cliente, não é? O teu nível de Exatamente. depressão era já um pouco avançado para chegar a esse estado, não é, Daniel? Exatamente. E assim, você como imigrante, por mais que eu tenha minha irmã aqui, eu não procurei eles porque eu não queria preocupar eles. A família dentro de casa, a esposa também passando por um momento delicado como o meu, não chegou ao nível como eu chegou. Mas eu acho que até essa baliza ela é muito importante. Às vezes eu pego passageiros aqui, imigrantes, e que cá estão sozinhos, e eles falam assim, poxa, mas você tá com a família, é melhor, né, é mais fácil. Eu falo assim, ó, depende do ponto de vista, porque assim, você quando está sozinho, porque a depressão é assim, tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal. E aí quando você acorda bem e você está sozinho, você continua o dia todo bem. E quando você está em família, às vezes você está bem naquele dia, mas a sua companheira ou seu companheiro não está bem. Então você tem um problema maior, porque não é só você, você tem a sua esposa, você tem sua filha, né? Ou vice-versa. Então eu acho que é um peso maior, uma responsabilidade maior e que acaba nos deixando um pouco mais apreensivos também. Mas é um ponto de vista, mas lógico, ter a família do lado é sempre melhor, né? É muito mais positivo do que negativo. Tu achas então que a emigrar é um certo trauma, leva um certo trauma? Porque eu estou em Londres, né? E eu acho que eu senti isso, tu também sentiste. A nível de quando tu és tirado do teu país, és tirado no bom sentido, nós é que quisemos emigrar. Sim. Mas acho que passas por um trauma também, concordas, Daniel? Passo e eu acredito sim que é um trauma, e aí vai depender muito desse planejamento, né, e do que você está fazendo para superar isso, né. Eu acho que é um renascer, a gente nasce de novo, na minha opinião, porque você chega num país, é como eu até brinquei um pouquinho antes da gente começar esse podcast, né, quando eu mencionei como senhor, e você até brincou, poxa, Daniel, eu não sou tão velho assim. E essa é a linha que nós temos no Brasil, né? A gente só chama uma pessoa de senhor quando ela é muito velha. E nós chegamos hoje em Portugal tem por hábito, né? E eu admiro, eu acho isso muito legal. Às vezes um jovem me chamando e tratando como senhor, eu falo, poxa, mas eu sou tão jovem quanto você. E aí você tem que se adaptar a uma nova cultura, seja ela até de culinária, tudo é diferente, né? E quando você olha para trás, você começa, poxa, a sentir saudade de tudo aquilo que faz parte da sua cultura, né? Então, eu acho que sim, é um pouco traumatizante, e aí depende de como cada um vai saber lidar e buscar ajuda para superar isso daí. Sabes que eu já ouvi duas versões. Uns dizem que é melhor ficares dentro da tua comunidade para esse trauma ser menor, ou seja, frequentares, no teu caso, bares brasileiros, restaurantes brasileiros, dar só com a comunidade brasileira. Outros dizem que é melhor a integração. Eu acho que no meio é o balanço, né? Eu acho que o melhor é fazer 50-50, não é? Qual é a tua opinião acerca disso? Exatamente, concordo com você, Théo. E já tava aqui já quase falando, você colocou, eu acho que perfeito sua colocação, porque se você, é a mesma coisa a pessoa que vai fazer o intercâmbio para aprender aí, desenvolver melhor o seu idioma inglês. Não adianta nada você pegar e ir lá para o Canadá, eu quero aprender o inglês, e você ficar dentro de uma comunidade brasileira, você vai acabar falando a todo momento, você não vai se desprender daquela questão do português, né, nesse caso em específico. E aqui, quando se fala em imigração, eu acho que é perfeito, a gente tem que estar meio a meio, a gente tem que se conectar sim com a comunidade portuguesa, seja ela portuguesa ou aí em Londres, onde você está, né, no país de origem que você for, se conectar com as pessoas de lá, para você absorver a cultura, quebrar alguns paradigmas também, que às vezes é muito comum a gente apontar o dedo, poxa, não concordo, e você vai acabando só se afastando, né, daquela cultura, então você nunca vai se adaptar. Então eu acho que sim, tem que estar ali com a comunidade brasileira, como hoje eu tenho amigos aqui, que eu fiz através do YouTube, né, conheci, né, e também tenho muitos amigos portugueses, e hoje eu consigo balancear e absorver o máximo ali, né, de ambas as partes. Um pouco da saudade do Brasil e um pouco do que cá estamos vivendo. A comunidade brasileira está bem integrada? Eu acho que falta um pouco ainda. Eu acho que falta um pouco ainda se integrar talvez mais, mas aí eu acho que não é um problema de etnia ou de comunidade. Eu acho que é mais a questão do ser humano, né? Você tem pessoas que querem se integrar e outras pessoas que não querem, né?
Então, eu falo por mim, hoje eu tenho uma rede de amizade muito bacana aqui do Brasil que eu fiz, mas eu tenho uma vantagem que por ter o canal, muitas pessoas me procuraram, né? E como também eu tenho muitos portugueses hoje que eu diariamente tomo café, seja ele motorista de aplicativo ou não, o vizinho que pegou outro dia uma corrida comigo, me reconheceu, fiquei feliz, admirou o trabalho, né, elogiou, eu fiquei muito feliz. Mas eu acho que a comunidade em si, ela tem que, eu acho que não é a etnia, mas são as pessoas que, infelizmente, você tem pessoas que, umas diferentes da outra, né? Mas tu achas que parte do problema também são os conteúdos que certos youtubers brasileiros, eu não vou mencionar nomes, mas que vendem, porque é uma venda, né? Porque eles também querem vender os produtos que estão por trás também. Então Exato. só falam maravilhas, né? Olha, Portugal é isto ou aquilo. Por exemplo, o Fé Gourmet, que eu também acompanho, são mais realistas. Os conteúdos que eu vejo dos youtubers brasileiros em Portugal é mais ou menos muito parecido. É as contas no supermercado, é mostrar, olha, As aqui em praias. Portugal é tudo, aqui em Portugal é tudo ótimo, aqui em Portugal é tudo bom, venham. Tem até youtubers que na abertura do estado, na declaração do estado de emergência, ainda estavam a dizer que estava tudo normal e venham para Portugal, isto e aquilo. Isso é irresponsabilidade, é preciso ser muito irresponsável, Daniel. Demais, demais. E é também um dos motivos que me fez começar a trazer esse conteúdo, dar uma diversificada no meu canal, não só mais falar de aplicativo ou de Uber, né? Até porque também é um assunto um tanto quanto limitado. Quando a gente começa a crescer no YouTube, chega uma hora que assim, eu não tô aqui para ficar toda hora trazendo conteúdo que não agregue, né? E aí eu começo a perceber que o meu público são muitos os imigrantes, e aí vem um ponto-chave, Thelmo, que eu acho importante, que foi algo que aconteceu comigo. Também eu não vou ser hipócrita de falar que não e apontar o dedo para o próximo sem ter passado por isso. Quando eu estava no Brasil, isso é uma realidade. E a gente coloca como objetivo algo, toda vez que alguém vem e fala uma verdade, lá no fundo do coração você não encara aquilo como algo bom para você. Eu falo porque eu até brinco, o Fê Gourmet, eu fiz um vídeo com ele e declarei para ele, falei, poxa Fê, eu dei dislike em um vídeo seu. Porque quando a gente tá todo emotivo lá e querendo vir com aquele propósito, aí a pessoa fala assim, não venham, velho, se você não vê um vídeo, né? Não venham para Portugal. E ele começa a falar os pontos negativos, poxa, aí você pensa, a primeira coisa que você pensa, esse cara aí não quer que os brasileiros vão, esse cara, poxa, ele não, sei lá, não gosta de brasileiro. Você pensa sempre o pior, e não, na verdade, quando eu cheguei cá e comecei a passar pelas dificuldades que lá na altura ele apontou no vídeo, eu falei, poxa, ele tinha razão. Ele é a pessoa certa a se seguir e buscar informação. Além da experiência, pelo tempo que está aqui, ele está colocando o lado positivo e o lado negativo. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente hoje há sim muitos os canais, né, bons, canais que trazem um conteúdo que mostram os dois lados, mas infelizmente tem muito oportunista atrás disso e usam disso um negócio, né? Então, não criticando a venda de passagem, não tenho nada contra, você pode vender, mas você tem que ser realista no seu canal. Olha, Portugal é bonito, mas a situação aqui é assim, 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 né? E não fazer esse incentivo de imigração para qualquer um, não venham que para ele aqui deu certo, para todos os outros vai dar, né? Eu acho que esse é o mal que impera hoje nas redes sociais, no YouTube em geral. Eu com amigos ou pessoas brasileiras que eu falo, eu já disse isso, por exemplo, tem muitas pessoas a vender conteúdos que tu, perfeitamente fazendo uma pesquisa na internet, podes conseguir sem ter que pagar aquela pessoa, por exemplo, entendes? Até para fazer NIF, para fazer isto, fazer aquilo, tem pessoas que cobram, e eu acho que isso não é uma ajuda à comunidade, né? Ou pelo menos seja sincero e ser realista. Olha, este é o meu serviço, se for preciso é este o valor, em vez de estar a... Mas também se alguém é honesto e realista, é acusado de ser destruidor de sonhos também, não é? Eu enfrento um bocado disso e eu tive um caso, não sei se você me permite, se a gente tem tempo para isso. Temos tempo à vontade, Daniel. Boa. Eu tive um caso em específico, jamais vou mencionar o nome dessa pessoa, eu já até comentei isso em um vídeo anterior meu, onde uma pessoa do Brasil me procurou, e olha que ponto chega, ele tinha uma amiga aqui, né? E aí não foi má intenção da amiga, jamais, mas falta de conhecimento.
Ele me ligou e falou assim, poxa, através do YouTube, poxa, eu acompanho o seu canal, tô indo para aí, eu vou fazer Uber, parabéns, poxa, e aí como eu já tô com um pouco mais de experiência em lidar com as intenções dos imigrantes, né, eu já tenho minha pergunta pronta. Poxa, bacana, sucesso, boa sorte, que precisar de mim, conta comigo, manda aqui as dúvidas que eu vou responder. Mas você está vindo com uma autorização de residência ou você tem a cidadania? Não, tô indo como turista, minha amiga vai me legalizar aí. E aí eu fui me aprofundando na conversa. O legalizar dele, no entendimento dele, ela só ia assinar o NIF para ele. E aí foi onde eu coloquei, falei assim, olha, legal, bacana, é o primeiro passo o NIF, né, importante, né, então um telemóvel você vai precisar de ter o NIF. Mas isto não faz com que você tenha autorização para dirigir a trabalho, você não vai estar legalizado, né, o estar legalizado vai um pouco mais além. Final das contas, resumindo, ele não acatou aquilo que eu vi, ele só me deu um joinha, então ficou claro ali que ele não gostou de ouvir. E passado 4 meses, ele já estava cá e ele me procurou na altura, me pedindo ajuda em algumas questões, e eu fui auxiliando ele. E ele começou a passar por uma certa dificuldade. Ele chegou em Lisboa, ao final ele já estava a mais de 400 quilômetros de Lisboa, no interior, passando fome, com uma série de dificuldades. Auxiliei ali com informações na altura do que eu podia, até porque a gente está aqui, é importante que a gente está aqui trabalhando e com dificuldades também, né? Então, financeiramente, eu não conseguiria ajudar ele, mas auxiliei. Hoje, graças a Deus, ele está estabilizado, mas passou por um momento muito complicado, algo que ele não havia se planejado lá atrás, né? Então, infelizmente, é esse o peso da responsabilidade em lidar com a imigração e fazer conteúdos que você só fala o lado positivo, né? As pessoas vêm com sonho e largam tudo lá no Brasil, né? Vendem casa, largam família, aqueles que trazem até a família para passar dificuldades. Eu tenho uma história um pouco parecida. Eu tenho um amigo aí, eu tinha um amigo aí em Portugal que ele estava bem estabelecido, tinha uma muito boa profissão, ele era responsável de uma equipa, tinha uma muito boa profissão, mas ele ouviu dizer que em Londres era tudo mais fácil. Ele ouviu dizer que em Londres podes dormir até o meio-dia que o dinheiro cai das árvores. Ele ouviu dizer que aqui é tudo bom, aqui é tudo as maravilhas. Eu disse, olha, tu tens a tua família, tens a tua casa comprada em Portugal, tens o teu carro, tens um bom emprego onde ganhas bem para o nível de vida português, para que tu vais largar tudo isso? Porque falaram de que em Londres é o país das maravilhas, ou que a Inglaterra é o país das maravilhas. E ele pensou que eu estava a ser invejoso, Daniel. Ele disse-me, isso é inveja, lá porque tu estás aí, não queres mais ninguém aí também. Ele disse-me isso na minha cara. E olha, largou um bom emprego que ele tinha, ele viajava por Portugal todo, também não vou mencionar o nome dele, mas ele sabe quem é. Viajava por Portugal todo, ia também para os Açores, Madeira, tinha um muito bom emprego. Sabes o que ele acabou por vir fazer aqui? Num restaurante, trabalhar, que não tem nada de errado, atenção, o restaurante é um trabalho honrado, honesto como todos os outros, a trabalhar de manhã, de cedo até a madrugadas, e ele arrependeu-se, ele confessou a amigos que temos em comum que se arrependeu, mas o orgulho impediu dele chegar perto de mim e dizer, olha, afinal tinhas razão. Ele pensou que eu estava com inveja, mas não, eu estava a dizer, tu tens uma vida estável, um bom trabalho, tens a tua família, casa comprada, para que é que vais largar tudo isso para vir aqui para o Reino Unido, né? Exatamente. E eu até faço um adendo nisso, o que você acabou de mencionar, o que o melhor amigo que nós temos é aquele que olha os seus erros e fala na sua cara, olha, você está errado, você não deveria fazer isso. Este é o seu melhor amigo, aquele que você está errando e ele está só dando tapinha nas suas costas, ele não é um amigo. Isto eu aprendi, assim, com esses meus 38 anos, eu aprendi que amigo mesmo é aquele que fala, como a nossa mãe. A gente aprende com isso, né? Você tá todo feliz, ansioso por uma certa coisa, ela vai e fala não. E aí você julga ela, mas ao passar do tempo você percebe que ela tinha razão. Daniel, eu vi um vídeo teu que tu, falando em mãe, que tu disseste que és muito pegado à tua família. Isso é algo que ainda é difícil ultrapassar a distância da tua mãe e da família que deixaste em São Paulo, ou está um pouco melhor agora com o passar dos anos? Olha, a gente aprende a lidar com a distância, né? Eu acho que é uma ferida que ela nunca vai se cicatrizar. Na verdade, a gente aprende a tratar dela.
né? E aí vem o outro lado também. Eu já ouvi muito, poxa, hoje há muita tecnologia. Antigamente o imigrante ele se falava por carta, né? Mal conseguia fazer uma ligação porque era muito caro uma ligação internacional, né? Só que aí a tecnologia ela ajuda, mas ela também atrapalha, né? Então, às vezes você tá ali, você tá vendo, hoje temos condições de falar diariamente através do WhatsApp, né? De ver a imagem ali, mas você não ser palpável, eu acho que também ela acaba nos pegando de forma bem dura, sabe? Que é a saudade. Então, é muito difícil. É muito difícil, principalmente nas datas comemorativas, né? Que é onde no dia a dia ainda você, bom dia, boa tarde, mãe, boa semana, seja seu irmão. Mas quando chega uma data comemorativa, um aniversário, um Natal, é onde você vem aquele peso. E se você não estiver bem, né? Aqui em Portugal, se você estiver passando por dificuldades, como muita gente acaba passando, né? E aí vem no momento deste, é a hora que muitos regressam e não conseguem lidar aí com essas emoções. Então, mas respondendo a sua pergunta, sim, é algo ainda que eu acho que vai demorar um pouquinho para eu lidar de uma forma mais leve. Ainda mexe muito comigo. Oh, e agora mudando um pouco para o Uber, falamos algo um pouco mais positivo. Daniel, senão aqui muita gente vai estar a chorar. Quem está a ouvir vai estar com o lenço na mão. Verdade. Olha, também tem, poxa. Também tem. Qual foi a história assim mais bizarra? Qual foi o passageiro, a coisa mais bizarra que te aconteceu numa viagem do Uber, assim?